Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E antes eu quero agradecer a todos que estão acompanhando as redes sociais, o Instagram, estão acompanhando o Facebook, YouTube e o programa Fala Doctor cada vez mais com excelentes entrevistas, bate-papo, que cada um que vem aqui, o profissional de saúde, leva para você saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje eu quero falar de uma cirurgia que provavelmente muitos não conhecem, mas que ela já tem há muito tempo, e que é sobre uma cirurgia da face, uma cirurgia dos maxilares, entre tantas outras técnicas que envolve dentro da cirurgia, que o meu amigo, que veio, não tão longe assim, mas veio de Santiago, Dr. João Gabriel Souza Pinto, até me emociono porque quando eu vi ele hoje chegando, eu digo, mas olha aí, chegou um doutor importado. João, é um prazer tê-lo aqui, meu amigo, falando sobre a cirurgia da odontologia mais complexa. Então, para mim, é um prazer enorme tê-lo aqui no programa Fala Doctor e expressando, falando a respeito dessa tua especialidade e do que tu ama, porque desde que eu te acompanho e faz muito tempo, ele faz de uma forma assim que só o mesmo cirurgião, o cirurgião de raiz para pegar e fazer um tipo de cirurgia assim. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigado pelo convite, Douglas, Já de antemão gostaria de te parabenizar pelo programa. O programa eu tenho assistido e curtido e tem repercussão cada vez maior, O pessoal tem falado muito bem do teu programa, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E obrigado mais uma vez também por a gente poder falar do nosso trabalho, da nossa parte da cirurgia, a cirurgia avançada, na cirurgia ortognática, na cirurgia bucomaxilofacial, que é a minha especialidade. Eu sou natural daqui de Santa Maria, e sou especialista em mestre em cirurgia e tal, e já passei por vários lugares, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, fiz fellow na Califórnia, nos Estados Unidos com Arnett, Já operei em casos teus, preparados ortodonticamente. Inclusive estava junto. Tu estava lá, e documentamos o caso, ficou uma maravilha, sem intercorrências, graças a Deus. Muito bom. E vamos lá, vamos falar um pouquinho da cirurgia, um pouquinho da cirurgia avançada, que é o que a gente gosta, também estou dando aula na pós-graduação, então, enfim, essas coisas, Sim. A gente vê os divisores de águas aí entre a odonto e a medicina, onde as coisas se misturam, a gente tem parte de fisioterapia, fono, que nos ajuda muito, enfim, cirurgia de face, E é importante comentar também que toda a cirurgia ortognática, ela demanda de mais profissões da área da saúde junto. Exatamente. Porque multidisciplinar, multidisciplinar, porque como é uma cirurgia mais complexa e que acarreta muitas incisões ósseas, daquele paciente que agora tu vai falar a respeito, que são pacientes com discrepâncias ósseas maiores. Isso. E que por meio de um tratamento ortodôntico normal, corretivo, não se tem como corrigir, aí então entra a cirurgia ortognática. Como a gente modifica muita coisa, a gente demanda de muitas áreas, Então a gente tem a área da odonto, onde a gente tem o ortodontista, que faz um preparo ortodôntico prévio, na grande maioria das vezes, salvo alguns benefícios antecipados que a gente faz quando o paciente tem uma discrepância muito grande, a gente pode operar ele antes de fazer um preparo realmente adequado, mas o ortodontista é muito importante, porque é ele que indica a nossa cirurgia, ele que ajuda a promover a saúde dos maxilares, e motivar o paciente a fazer. Antecipa o diagnóstico, Exatamente, faz o diagnóstico. Exato. E motiva o paciente a fazer. Exatamente. Eu sempre falo na aula de pós-graduação que a cirurgia ortognática, ela muda vidas. Então, se tu não quer fazer cirurgia ortognática, seja cirurgião. Tem cirurgião que não opera cirurgia ortognática. Tem ortodontista que não prepara, mas pelo menos não desmotiva teu paciente, ao contrário, motiva ele, leva ele para frente. Depois a gente pode até colocar alguns casos dos antes e depois,
A gente muda realmente respiração, fonação, fisionomia, motricidade oral, deglutição, muda tudo, né? E a autoestima do paciente, né? A autoestima principal. Até mesmo porque a questão emocional dela, do antes e depois, é bom ter um psicólogo junto. Exatamente. Porque a mudança é tão drástica, impactante, né? Que pessoas que são amigas desse paciente por muito tempo, se ela aparece, não reconhece. Dependendo da discrepância, né? Geralmente são tênues, né? As modificações. Mas quando o paciente tem uma discrepância realmente maxilomandibular muito grande, uma deformidade de face muito grande, realmente muda. E teve casos em que, né, não comigo, não chegou a acontecer, mas a gente vê em congresso e tal, relatos que tiveram que fazer até nova carteira de identidade, às vezes, né? Sim. Dependendo, às vezes pacientes mutilados, acidentados, enfim, também, né? Que a gente faz essas correções. Então, tu acaba mudando realmente o perfil, né? A fisionomia da pessoa. Mas, de uma forma geral, são modificações não tão grandes, são tênues, né? Ela é uma cirurgia funcional e acaba acompanhando a estética também, porque todo o tecido duro, né? O tecido ósseo, o tecido mole vai acompanhar, então todo o tecido duro que tu tem por baixo, o tecido mole vai acabar acompanhando. E é uma cirurgia super tranquila hoje, né? Com técnicas e protocolos. E a tecnologia avançada também dentro da cirurgia ortognática, né? Avançada. Vocês hoje têm feito muito cursos relacionados a software com desenvolvimento de planejamento cirúrgico. Planejamento virtual hoje, olha, basicamente 99% dos casos, né? Então o paciente também pode ver o antes e depois, né? Claro. Para ele se motivar, ver onde que vai parar isso aí. Cria uma previsibilidade. Claro, previsibilidade. E ele sente uma segurança, né? Saber o que vai acontecer, como que eu vou ficar, né? Então hoje a gente planeja tudo, geralmente a gente planeja com softwares do pessoal de São Paulo. Sim. Né? Então a gente vem, eles vieram aqui, a gente fez credenciamento com eles e tal. A gente fez junto. Isso, exatamente. Fizemos a TCM lá, né? Isso, exatamente. Isso aí. Na ortodontia lá. E, então é o Nemotec, né? Enfim, né? Que a gente trabalhou com o Dolph muito tempo. Enfim, varia, né? Alguns têm alguns softwares, né? E agora falando para o nosso telespectador a respeito da cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia mais complexa, então ela precisa do bloco cirúrgico. Sim. Né? E precisa de toda uma equipe que vai auxiliar então o Dr. João. Isso, na verdade o que a gente faz? A gente faz em âmbito hospitalar, né? Onde a gente tem que fazer uma anestesia geral, né? A paciente submetida a anestesia geral como se fosse uma cirurgia plástica normal, né? Como se fosse uma cirurgia, uma rinoplastia, né? Uma colocação de prótese, de mama e tal, enfim, uma lipoaspiração. Uma cirurgia hoje com protocolos, que nem eu estava te falando, ela é super rápida, né? Uma cirurgia hoje de expansão de maxila, por exemplo, a gente faz 50 minutos, 1 hora, né? Cirurgias unimaxilares, aí a gente consegue fazer em 1h30, né, bem tranquilo. Então, assim, as cirurgias de no máximo 3, 4 horas a gente está resolvendo. E se usa as mini placas, né? E depois a gente faz a fixação, né? Primeiro a gente mobiliza a maxila e a mandíbula e o mento, às vezes o queixo, né? Também às vezes há necessidade, dependendo do planejamento. E a gente fixa daí com as plaquinhas de titânio, né? As famosas platinas, né? Que o pessoal fala. Na verdade são de titânio, né? Elas podem ser já sob medida, já pode pré-conformá-las ou conformar na hora, né? E super seguras, super biocompatíveis, melhoraram bastante também, né? E os convênios também nos ajudam bastante. Isso é importante. Né? Porque também a gente consegue operar por convênio, né? Seja Unimed, IP, Bradesco, enfim. Então, isso é uma segurança também para o paciente. Facilita mais para o paciente. E tem muitos pacientes que querem mudar realmente, né? Ou querem tirar aquelas diferenças faciais que eles se encontram com o queixo mais para frente, né? E aí a maxila mais para trás, ou vice-versa, o queixo mais para trás. Exato. E que isso cria cria um problema social. Exato. Hoje com os bullying, né? É isso que mais na nossa época, assim, até a gente aguentava mais essa questão, né? Mas hoje as pessoas mesmo, até mesmo jovens,
né? Jovens que já está se vendo que ele já tem um problema e que ele já está com uma vontade de fazer algo para melhorar. Sim, exatamente. É a autoestima que a gente estava falando, né? A autoestima. Então, a partir do momento que tu já tem uma maturidade óssea, que geralmente torna aos 18 anos, às vezes nas meninas aos 17, 18 anos, isso a gente pode fazer através do índice Karpal, né? Que tu sabe melhor do que eu isso aí, essa avaliação da maturidade óssea. O paciente já pode ser submetido ao procedimento. Sim. E realmente muda a vida das pessoas, né? Porque geralmente, eu sempre falo também para os familiares, assim, a gente que tem um familiar nessa condição, a gente sempre acha que ele não precisa. Não, para aí, tu já é legal assim, a gente gosta de ti assim, mas não adianta, pessoal. Quando tu te acorda, né? Quando a gente se acorda todo dia e sempre sempre olha para aquele espelho assim, e vê aquela necessidade de mudar, é fácil mudar. Né? E é muito fácil, que nem eu falei, né? Através dos convênios e a cirurgia. Eu costumo dizer para os pacientes que em um turno a gente muda a tua vida numa manhã, né? Numa tarde. Sim. Pronto, acabou. Né? Precisa aquele dia de preparo para ele. O pós-operatório hoje, o pré-operatório, o trans e o pós. Isso mesmo. Fala a respeito do pós-operatório. Pós-operatório tranquilo, primeiro que não tem dor, né? Isso é muito importante, não tem dor por quê? Porque a gente tem uma parestesia não desejada, não é esse o termo, sim, né? Claro. Mas esperada. A gente tem uma parestesia esperada, então o paciente fica com a sensação de anestesia por mais tempo, né? Por alguns dias. E, então dor não tem, já é uma grande coisa. O que a gente vai ter é edema, né? Sim. Mas edema a gente controla com gelo, com corticoide, né? Claro. Com anti-inflamatório. Sim. A primeira semana ali é um pouquinho mais difícil até o paciente pegar o jeito da alimentação. Hoje a alimentação a gente tem muita coisa. O paciente não fica mais bloqueado, né? Sim, que antigamente ficava, né? A gente fazia o bloqueio, né? Isso. Maxilomandibular, o paciente ficava 45 dias, 60 dias às vezes, bloqueados com um fio de aço. Não tem mais nada disso. O máximo dos máximos é uma borrachinha de cada lado, só para guiar a mordida, né? Porque tu perde um pouco da tua propriocepção ali. Então, assim, super tranquilo. Então, numa manhã tu muda a vida do paciente, né? E assim, em uma semana ele já está super bem, assim, já pegou o jeito da coisa, né? De como se recuperar. Sim. E também tem aqueles casos sindrômicos, deformidades, que também a ortognática ela trata, né? Desde uma certa idade, então vai reconstruindo. Mas esse assunto nós vamos deixar para o segundo bloco, que em breve estaremos de volta. Até breve. Um abraço. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com o Dr. João Gabriel. Ele é bucomaxilo, faz cirurgia ortognática, que nós já estamos falando no primeiro bloco, e também agora nós vamos comentar a respeito, né, das síndromes, né, daquelas deformidades faciais que desde pequeno já se começa então uma reestruturação. Né? São pequenas cirurgias a cada tempo que vai contribuindo para que essa pessoa, né, ela chegue num estágio da sua vida mais adulta com melhores condições, né? Exatamente. Assim, a gente vai conduzindo, né? Dentro de uma normalidade, não é? Então isso também se tem e muito, né? Exatamente. Eu tive por 3 vezes, né?
no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, lá da USP, né, em Bauru. Sim, claro. Eu tive por 3 vezes estagiando lá e eu fiz o curso de cirurgia ortognática lá em Bauru, né, no Brenemar, aquele junto ali com o Gunnar e tal, então a gente Gabriel, trabalhava muito ali. Lá. Exatamente, Então a gente vê muita síndrome lá, né? Sim. Pacientes com deformidades faciais, muito fissurado, muito micrognata, muito Pierre Robin, enfim, várias escolas ali. Eu fiquei na odonto e também fiquei na medicina lá, né? Então a gente já fazia tudo lá, já fazia cirurgia ortognática, já fazia cirurgia plástica, né? Atuamos em Porto Alegre também aqui com cirurgiões plásticos que vieram lá de Bauru, que a gente operou 4 casos ali quando estava na residência, né? E a gente trabalhou junto, reconstruindo o palato, eles faziam cirurgia de reconstrução de lábio. Sim. Né? E muito legal o Centrinho lá, né? Uma escola realmente. A gente, o laboratório, a gente comentou em off aqui, laboratório de prótese bucomaxilofacial, bem legal, né? Próteses oculares, de ouvido, enfim, deszigomático. Sim. Muito legal realmente para quem teve tumores grandes também, né? Então realmente tu vai devolvendo aquela vida ao paciente. Aquela vida, exatamente. E esses pacientes necessitam muito apoio psicológico e realmente são guerreiros. E eu me sinto muito satisfeito, muito feliz, né? Porque a ortodontia, que é a tua especialidade, preparar esses pacientes, devolver esse sorriso aos pacientes, a gente conseguir corrigir, porque é que nem tu falaste, né? Nós falamos, tu falaste agora, no outro bloco a gente falou da maturidade óssea para operar. Então tu tem que vir conduzindo esse pacientinho, né? Desde a sua nascença ali, né? Desde o seu nascimento. O gerenciamento de crescimento, né? E maturidade. Então assim, tu vai conduzindo, tu vai fazendo a ortopedia, que é muito bacana de fazer. Importante. Tu vai expandindo, tu vai induzindo, tu vai fazendo. Muito bem colocado isso. Crescimentos, né? Exatamente. E realmente, e depois comprometimentos de ATM, de articulação. Também. Que hoje cada vez mais a gente está operando junto, concomitantemente, né? Por causa de muitos desgastes também da articulação temporomandibular. Até porque, agora tocando nesse assunto da articulação temporomandibular, a articulação temporomandibular, ela tem desde quando vem os 2 primeiros dentinhos, a primeira orientação. Né? Então quer dizer que ela começa a se orientar através da oclusão. E aí vem então os molares, e aí depois começa toda a questão da oclusão completa, na primeira fase ali da infância, né? Com seus dentes de leite, dentes de tecido, e aí depois vem os permanentes. A ATM, ela é inteiramente atrelada à oclusão. Então, qualquer mudança, uma falta dentária, um apinhamento dentário, algo que aconteça, ela vai sentir. E não só a articulação temporomandibular, quando a gente fala em cápsula, fala em osso, como também a estrutura muscular. Né? É isso aí. E então, com isso, à medida que vai comprometendo mais e que vai se tornando crônico, a cápsula da articulação, ela é que nem a do joelho. Então, uma hora pode arrebentar. Vamos usar esse termo. É isso aí. E aí, então, o cirurgião bucomaxilo, o ortognata, ele vai agir nessa região. Tem que atuar junto. Exatamente. E é nessa parte que hoje está se aumentando muito, por muitos descuidos do passado. Exato. Tratamentos, né, que não deram certo e que, enfim, não eram adequados naquele momento, alguns protocolos, né? Exato. Então, a ATM é isso aí, como tu falaste, uma cirurgia, é uma articulação que a gente tem aqui na frente do ouvido, né? Então, ela é muito parecida com o joelho, como tu comentaste. A gente tem ligamentos, a gente tem menisco, que a gente chama de disco articular, e uma cápsula que envolve tudo isso. E a partir do momento que tu tem uma desordem, né? De oclusão, e muito proveniente agora, né, em questão de pandemia também, do pessoal, do estresse, advindo do estresse, apertamento, bruxismo, tu acaba esmagando esse menisco, né? Tu acaba fazendo movimentos discursivos onde tu tem estiramentos de ligamentos. Isso aí. Então tu acaba fazendo, que nem, né, fazendo uma analogia, eu falo para meus pacientes, que nem jogador de futebol. Tu acaba tendo que operar menisco, acaba tendo que operar ligamento, né? E na TM também a gente faz isso. E pacientes que foram tratados inadequadamente, com fraturas de côndilo,
ou que eram classe 2, por exemplo, que volta e meia estava corrigindo, já fez facetamento de disco, né, ou do côndilo aqui, enfim, tu acaba tendo que reposicionar disco, discopexia e até em casos extremos colocar prótese, né, prótese de ATM, né? Prótese ATM. Né? Que a gente já fez algumas e que realmente... E que evoluiu muito também. Evoluíram muito, né? Antigamente nem se tinha, ela era uma prótese praticamente fixada, assim, né? Meio robusta. Hoje ela é customizada. E bem menos invasiva. Isso. Com cortes mínimos. Hoje a gente consegue fazer um monte de cirurgia, o piezoelétrico também, né? Ajudou. A gente não tem mais lesões de nervos com peso elétrico, não corta tecido mole, corta só tecido duro, né? Duro, sim. Então isso também nos ajudou bastante. Vem contribuindo bastante com a cirurgia, né? Para que a gente tinha muita dificuldade, porque o nervo facial se exterioriza aqui na frente, com né? certeza. Né? Ele vem do processo mastoide aqui, ele vai fazer um trajeto anterior e vai se dividir, que nem uma mão invertida aqui na região da parótida, né? Exato. Então, e ali tu tem temporal superficial, né? Tu tem um monte de artéria ali também que fica difícil de tu trabalhar, né? Esse é o cuidado que... É um acesso delicado. Tem que conhecer muito a anatomia, tem que conhecer muito a fisiologia e no ato cirúrgico é uma responsabilidade muito grande porque está lidando com estruturas muito importantes, seja a artéria, seja os nervos, uma paralisia que pode acontecer, claro, não é? Então, isso é algo assim que não é do dia para a noite que vai se aprender a ser um cirurgião bucomaxilo ortognata. Demanda de muito tempo, de muito estudo, demanda de muitos casos. A casuística, cada cirurgia é um aprendizado, não é? É o refinamento da técnica, é a curva de aprendizado, né? É a curva de aprendizado. Aquilo que a gente fala, fazer tem muita gente que faz, né? Mas quem é que faz bem feito? Né? Esse aqui é o termo, né? Exatamente. Porque tu vai fazendo a excelência, tu vai acompanhando os mestres, né? Que nos ensinaram muito, e tu vai buscando o refinamento dessa técnica e melhorando a curva de aprendizado. E aí tu consegue o resultado que a gente chama de refinamento de técnica, né? Exatamente. Né? Porque senão tu tem um resultado que a gente chama de resultado pobre. Tu até levou o maxilar para frente, tu até levou a mandíbula para frente, a maxila, a mandíbula, mas, cara, faltou alguma coisa, né? Então, aquela análise facial, aquele planejamento, aquele ângulo, aquele grau, né? Faltou alguns graus ali, né? Para te melhorar, enfim, o giro anti-horário, anti-clockwise, que é do Wolford lá lá de Dallas, né? E o Arnett, que é onde eu estive na Califórnia. Sim. A análise facial é tudo, né? Então, isso algo importante falar aqui e aproveitar esse momento é a questão multidisciplinar médica odontológica. Os otorrinos, os neuro, os oftalmo, hoje eles trabalham junto com a questão que pode ser a articulação temporomandibular. Sim. E eu fico muito feliz por isso, porque acontecem muitas indicações, né, dos médicos dentro dessas áreas que por vezes eles veem que não são os olhos, não é o ouvido, não é essa região, né, que tá doente. Sim. E que sim pode ser a articulação temporomandibular. Então por isso a gente está diagnosticando, está se diagnosticando mais ela. E está tratando também, porque um diagnóstico precoce em relação à articulação pode evitar muitos problemas futuros e até mesmo evitar a cirurgia, né? Evitar a cirurgia, exatamente. O tratamento conservador, né, que a gente diz, é um tratamento clínico. Eu falo ao meu paciente, né, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico, mas só que só 5% dos casos são cirúrgicos, ainda bem. Então vamos fazer um tratamento clínico, a gente faz tratamentos clínicos. E como tu falou, a cirurgia bucomaxilofacial, ela chega a ser o divisor de águas, né? Ali entre a odonto e a medicina, então a gente atua muito junto, a gente recebe muitos encaminhamentos, que tu falaste, de colegas otorrino, traumato, né? Muito cirurgião plástico, que a gente trabalha concomitantemente, né? A gente trabalha junto, enfim, fono, fisioterapia, nos ajudam muito, nos orientam muito nisso aí também. Sim. A reabilitação de uma motricidade oral,
né? E a parte da psicologia, que nem tu falaste, realmente é muito legal. E tu vai além também, né? No teu caso, porque tu é implantodontista também. Então, já numa cirurgia ortognática, se o paciente precisa, por exemplo, de implante, tu já vai com implante. Exatamente, né? O então, implante é nosso dia a dia, né? Exatamente. Auxilia também já dentro da cirurgia e já com o paciente anestesiado. Já dá para colocar o implante na hora, nos casos fizemos, né? E sabe que eu fiz um caso muito legal ano passado, ano retrasado, acho. Um paciente que era classe 3, né? Ele era queixudo e tinha maxila para trás. E ele fraturou os 4 dentes da frente. E aí o que eu fiz? Eu coloquei os 4 implantes e avancei a maxila. Ficou bem legal. Olha aí. Né? Ficou muito jóia. Então o implante é a nossa rotina na parte ambulatorial, né? Do dia a dia. Tem situações... Assim como o siso, o terceiro molar e tal. Tem situações assim com pessoas com idade mais avançada que não tratou, é claro, essa questão, né, dessa diferença óssea e que, por vezes, mesmo num protocolo, não se consegue chegar. Por exemplo, em classe 3, né, que o queixo é mais para frente. Uma discrepância muito grande, né? Como é que vai levar a prótese do protocolo mais para frente? Ou seja, os dentes vão ficar aparecendo, o lábio não vai conseguir conter ele. Isso aí. Conter então fica algo assim bem fora da normalidade estética e também até mesmo funcional, né? Isso aí. É como foi esse caso que eu te falei desse paciente, né? Ele era classe 3, tinha essa discrepância, né? A mandíbula era mais avançada do que a maxila. Então a gente operou os 4 implantes da frente. Sim. E depois de um tempo a gente avançou a maxila, encaixou certinho. Imagina. Né? Então é bacana, já faz tudo numa só. Mudou da água para o vinho, como diz o outro, né? Porque mudou a face, já trouxe aqueles dentes bonitos que o protesista fez, claro, né? Ele fica tudo individualizado, consegue passar o fio dental e o sorrisão, né? Porque quando tu avança a maxila, tu expõe mais dentes, né? Com certeza. Então a linha do sorriso fica maravilhosa. É importante também falar a respeito da saúde do paciente, que vocês também têm uma anamnese bem feita. Claro. Vocês fazem um exame clínico muito bem feito. Tem que fazer. Né? Porque tudo isso envolve uma questão cirúrgica. E para a cirurgia, a pessoa ela tem que estar bem, né? O seu estado de saúde dela tem que estar apto para uma cirurgia também dessas. Né? Porque até o pós-operatório influencia muito também no seu estado de saúde. Isso, são as duas coisas. O paciente diabético, por exemplo, tem que estar estabilizado. Né? Isso. Não pode estar fora da curva. São as duas coisas, né? É a saúde geral, né? O bom estado geral do paciente e também a saúde bucal. Muda muito também, né? Porque a boca nossa é muito contaminada. Muita bactéria. Né? Então a gente tem muita bactéria. Então, se tu fazer um tratamento periodontal, né? Uma raspagem bem feita, uma adequação de meio bucal, tu minimiza assim, ó, e muito, né? As infecções de procedimentos cirúrgicos. E claro, a anamnese bem feita, né, conduzindo o caso junto com o seu médico, junto com o anestesista, né, um exame pré-anestésico, uma consulta pré-anestésica bem feitinha, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, né, exames laboratoriais, hemograma, coagulograma, TP, KTTP, essas coisas. Tudo isso aí que né, precisa. Glicose, claro. Isso é muito importante, sim, isso é de rotina. Né? João, já estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. É rápido, tu falou que era rápido. Eu falei que era rápido, e o bate-papo é bom, né? A gente vai colocando uma conversa atrás da outra e vai lembrando, né, vai puxando os fios, né? Mas assim, o que eu quero que tu deixe sempre no final do programa é uma mensagem para esse público que está nos assistindo. E assim, eu sei que o teu grau de satisfação é muito grande com a tua profissão. Isso. Certo? Eu sei que tu é muito realizado naquilo que tu faz. É verdade. E dentro disso, eu quero que tu deixe uma mensagem, né? Principalmente para aquela pessoa que, por vezes, ela está com medo, tem receio, ainda nem sabia ainda como, né, o que é uma cirurgia ortognática, como que acontece. Sim. Então, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo. A minha mensagem, ela vai encaminhada para essa pessoa que tu falaste, né, que tem a necessidade da cirurgia ortognática e vai além, né, vai para o familiar, vai para o dentista, né, para o médico, para o fisioterapeuta, para o fono, para o psicólogo, que está percebendo que aquela pessoa tem a necessidade. E quando eu digo, quando há indicação de fazer alguma coisa, tem que fazer. Né? Então eu falo bastante que eu te disse na aula de pós-graduação que eu dou.
né? Tanto para a ortodontia quanto para a cirurgia, eu falo assim, ó, pessoal, ajudem a mudar a vida do paciente. Isso aí. Né? Motivem esse paciente. Você não sabe, às vezes, a necessidade que ele está passando, a dificuldade de estar naquela situação. Então, o que eu falo para os alunos? Eu falo, até nem quero, na verdade, ganhar dinheiro dos alunos, né? Mas digo assim, peça para falar comigo, né? Ou me liga, o próprio colega, fala comigo, entendeu? Me encaminha, fala contigo, Douglas, né? Que sabe indicar e também trabalha com isso aí e coloca a parte do aparelho ortodôntico, né? Que a gente venha conversar com quem sabe, né? Assim, porque tu desmistifica. Tá? Tu vai acabar desmistificando a cirurgia ortognática e parar com esses traumas de ficar com a boca fechada tantos dias, que é um horror a cirurgia e que vai inchar. Nada a ver, gente. Eu acabei de falar, a gente resolve e muda a vida do paciente, às vezes numa manhã, às vezes numa tarde. E às vezes tu só precisa de uma motivação, de um familiar, de um amigo, de um profissional, né? Seja ele qual área for, em especial o ortodontista, né? Falar, ó, amigo, vai lá falar com essa pessoa, né? Um profissional de confiança que opera e que pode realmente ajudar transformar a motivar. Vidas. Transformar vidas. Sim. Então, o que eu digo assim, tem solução. A área da saúde, ela está aí para trazer a solução. As pessoas só vão ficar tristes e permanecer tristes se não der o primeiro passo. Exato. Tem que sair da zona de conforto. Quer ser feliz? Para mudar sua vida? Tem vários profissionais. Quantos profissionais aqui mesmo Fala Doctor já falou e que são conhecedores do assunto. Eles vivem o dia a dia naquilo que eles estão falando para vocês. João, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Tomou a estrada, né? Veio com a família, veio aqui para prestigiar o programa Fala Doctor, que está cada vez melhor, que está aí aumentando a audiência. Bem legal. E que as pessoas estão gostando. Vocês mesmos, muitos chegam para mim ou para aqueles que já estiveram aqui no Fala Doctor, muito grande. falando muito bem do Fala Doctor. Porque sabe por quê? Porque isso foi feito para você. João, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Porque nós temos profissionais renomados aqui na cidade, né? Santa Maria, região de Santiago. Tem profissionais que tu está dando oportunidade de realmente de mostrar que a gente tem coisa boa aqui. Recursos humanos bons, profissionais bons. Com certeza. Aqui na nossa cidade. E nós soubemos disso. Exatamente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. E para você que está nos assistindo aí, tenha uma boa noite e fique com Deus. Aquele abraço. Valeu.